Já ouviu falar sobre substituição isomórfica? Sabe dizer como ele contribui para a quantidade de cargas no solo e, consequentemente, para o armazenamento de nutrientes? Já parou para pensar quantos minerais, quais tipos de minerais e onde esses minerais estão presentes no solo? Vamos descobrir? Para entender melhor como os nossos solos são compostos do ponto de vista mineralógico, vamos então a uma breve introdução. Os principais minerais presentes nos solos brasileiros basicamente estão nesses três grupos que vocês conseguem ver aí na tela. Os argilominerais, que são os filosilicatos, como nós já discutimos, os tectosilicatos e os óxidos. Dentro de argilominerais, nós temos ainda a classificação de acordo com o número de camadas, que são aqueles argilominerais 1 para 1 e 2 para 1. Dos tectosilicatos, o principal é o quartzo, e dentro dos óxidos aqui nós temos principalmente os óxidos de alumínio, como a giepsita, os óxidos de ferro e também os óxidos de titânio, silício, manganês, dentre outros. Então, para vocês terem uma noção, eu coloquei como exemplo a composição mineralógica de vários latossolos brasileiros. Latossolo é uma classe de solo, é o tipo de solo mais alterado quimicamente que nós temos aqui no nosso país. Então, se nós observarmos quais são os materiais presentes no latossolo brasileiro, nós teremos basicamente aí quartzo na fração areia, mas também na fração silt. E na fração argila, nós teremos aí uma grande variação, que é o que nós veremos nessa tabela aqui abaixo. Então, nós teremos argilominerais, geralmente em torno de 73% ali, principalmente a caulinita. Óxidos de ferro, nesse exemplo aqui, 14,5% de óxidos de ferro, principalmente hematita e goetita, e 12,5% composto por óxidos de alumínio. Vamos falar um pouco sobre esses argilominerais, que, como vocês viram no slide anterior, é um dos principais componentes, um dos componentes predominantes, preponderantes da constituição mineralógica de um solo. Então, relembrando as aulas anteriores, os argilominerais nada mais são do que todos aqueles minerais pertencentes ao grupo dos filosilicatos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Argilominerais e minerais de argila são sinônimos? Para responder essa pergunta, vamos entender primeiro qual é o conceito de cada um deles? Vamos começar com o mineral de argila. Vocês provavelmente já devem ter ouvido que o solo ele se divide do ponto de vista físico em três componentes ali na sua fase sólida, que são areia, silt e argila. Todos esses componentes eles são compostos por diversos tipos de materiais. Então, nós vimos que na fração areia e silt geralmente é predominante o quartzo e na fração argila há uma maior variedade de minerais. Então, todos esses minerais que compõem ali a fração argila do solo é chamado de mineral de argila. Então, o que é um mineral de argila? Todos os minerais que compõem a fração argila do solo. Quando eu falo sobre argilominerais, eu já estou sendo um pouco mais específica. É um argilomineral, mas é um mineral de argila, certo? É um mineral que está presente na fração argila, mas especificamente pertencente ao grupo dos filosilicatos. Então, respondendo à pergunta, argilominerais e minerais de argila são sinônimos? Não, eles não são. Por quê? Se eu fosse esquematizar isso, eu poderia aqui desenhar uma caixinha que representaria os minerais de argila, certo? Então, aqui dentro dessa caixinha estão todos os minerais de argila, ou seja, todos os minerais presentes no solo na fração argila. Aqui dentro, o que eu teria? Eu teria óxidos, eu teria os próprios argilominerais aqui dentro também. Então, argilomineral é um tipo de mineral de argila.
mas nem sempre o mineral de argila vai ser um tipo de argila mineral. Então, não são sinônimos. Esse conceito é de extrema importância para que você não faça confusões e possa te levar a erros de interpretação de propriedades, de comportamento do solo. Um conceito de extrema importância também para se entender um pouco do comportamento desses minerais é a substituição isomórfica. Nada mais é do que a substituição de cátions na estrutura do mineral por um outro cátion de raio iônico bastante semelhante, só que nem sempre com cargas, com o mesmo número de cargas. Então, o próprio nome já diz, é isomórfica, ou seja, tem formas parecidas, semelhantes, é uma substituição de um elemento químico, de um íon, que tem um tamanho parecido com o outro, mas nem sempre com cargas semelhantes. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Nós temos aqui na tela, relembrando lá a estrutura uma das estruturas básicas de um filosilicato, nós temos um tetraedro de silício. Então, nós vimos nas aulas anteriores que sempre aqui no meio vai ter um silício. Mas essa regra tem uma exceção, por quê? Pode ser que no momento que esse mineral está sendo formado, que esse tetraedro está sendo formado ali, não haja mais silício naquela solução que tá disponibilizando os íons para a formação desse mineral. Então, se não há silício, a tendência é que um outro cátion substitua e faça a vez desse silício. Quem é que faz isso geralmente? Geralmente é o alumínio. Então, nós podemos ter tetraedros de silício e também tetraedros de alumínio. Qual é a variação aqui quando ocorre essa substituição? O silício, ele possui 4 cargas positivas. E o alumínio, embora tenha um raio iônico bastante semelhante, ele possui apenas 3. E isso vai dar aí uma diferença no balanço final de cargas desse mineral, que já já a gente vai ver. No octaedro, também há a possibilidade de ocorrência de substituição isomórfica. Nesse caso, quando eu tenho geralmente o alumínio aqui, que seria a composição normal desse octaedro, pode acontecer a mesma coisa. Durante o processo de formação desse octaedro, o alumínio já tenha se esgotado daquela solução disponível, e aí, na formação do mineral, vai havendo a adição de outros de raio iônico bastante semelhante, mas nem sempre de cargas semelhantes. Então, essa substituição ela pode ocorrer do alumínio pelo ferro, ou ela pode ocorrer do alumínio pelo magnésio. E aí vocês percebem que ambos os cátions substitutos, eles possuem também uma carga a menos do que o alumínio, e isso, logicamente, também vai gerar uma diferença, um balanço final de cargas diferente aí nesse mineral. Então, essa ocorrência de substituição isomórfica, pessoal, ela não ocorre depois que o mineral já se formou, ok? Ela ocorre apenas durante o processo de formação desse mineral. Então, no caso do mineral primário, ela vai ocorrer ali durante a cristalização do magma, na formação magmática, ou no caso do mineral secundário, quando ele estiver sofrendo transformações no solo, ou quando ele herdou essa substituição isomórfica lá do mineral primário do qual ele se originou. Então, vamos entender um pouco como se dá a substituição isomórfica e como isso afeta o balanço final de cargas. Então, vamos relembrar aqui, nós temos 3 tetraedros ligados entre si, e aqui no meio, se for silício, qual será a realidade desse tetraedro? Nós teremos 4 cargas positivas ligadas a 4 átomos de oxigênio. Então, nós temos uma força de atração eletrostática, FAE, certo? Força de atração eletrostática, de 4 positivas para 4 negativas. Então, nós temos a neutralidade. Agora, se houve uma substituição isomórfica, ou seja, se no momento de formação desse tetraedro foi colocado ali no centro um alumínio em vez de silício, vai haver aí um desbalanço. Como? Eu terei, então, 3 cargas positivas ligadas a 4 átomos de oxigênio. Então, eu terei uma força de atração eletrostática diferente. Em vez de ser 4 por 4, como era aqui no caso do silício, será de 3 quartos. O que vai acontecer? Em cada oxigênio, então, vai ter uma força de atração eletrostática de 3 quartos e vai haver, então, uma sobra de 1 quarto para atingir a neutralidade, certo?
Havendo essa sobra de 1/4 em cada um dos oxigênios, se eu tenho 4 oxigênios, então, 1/4 de carga negativa em cada oxigênio vezes 4 oxigênios, eu tenho, então, sobrando uma carga negativa. Tá? No final das contas, eu terei, então, aqui, em todo esse tetraedro, uma carga negativa sobrando. Qual é a importância? Por que a gente está estudando com tantos detalhes a formação dessa carga negativa? Porque ela tem uma extrema importância no ponto de vista de nutrição de plantas. Essas cargas elas serão neutralizadas ao reter ou absorver cátions da solução do solo. Então, suponhamos que a gente aplique ali um fertilizante, um cloreto de potássio. Esse cloreto de potássio, quando ele entrar em contato com a umidade do solo, ele vai se dissociar, liberando então cátions K+, e ânions cloreto. Se a planta não absorver imediatamente esse nutriente, ele pode ser carreado pelas águas da chuva. Então, como a água da chuva ela desce, percola todo o perfil, ela vai levando tudo que está com ela. Ou seja, não é interessante que, por exemplo, esse potássio ele seja perdido pelas águas de percolação, que é um processo que nós chamamos de lixiviação. É interessante, então, que essas cargas negativas que ficaram no solo, elas retenham, então, esse potássio. Então, suponhamos que a gente tem aqui uma partícula de argila e aqui houve uma substituição isomórfica num tetraedro aqui, tem uma carga negativa. O que vai acontecer? Carga negativa atrai carga positiva. Então, esse potássio aqui que foi proveniente do fertilizante, ele vai se ligar aqui a essa carga negativa do solo, certo? E não será perdido pelas águas de percolação. E assim que a planta necessitar desse potássio, o solo ele tende a repor a solução do solo para que a planta ela absorva esse nutriente. Então a gente percebe que essas cargas elas têm uma reserva de nutrientes, representam uma reserva de nutrientes muito importante no solo. E só para a gente relembrar a aula anterior para seguir com o próximo conceito, nós vimos então que os minerais silicatados eles são divididos, classificados quanto ao seu grau de polimerização, e agora nós daremos em nesosilicatos, soro, hino, ciclo, tecto, filosilicatos, e temos também aqueles não silicatados. Nós daremos ênfase aqui agora aos filosilicatos ou argilominerais, são sinônimos, os quais, por sua vez, se dividem em argilominerais 2:1 e 1:1. Então, nós rapidamente vimos em aulas anteriores que esses argilominerais ou filosilicatos, eles são classificados de acordo com o número de lâminas octaedrais e tetraedrais que eles possuem. Então, nós temos aí essas duas condições. Relembrando aqui, nós temos uma lâmina tetraedral ou lâmina de tetraedros, e aqui uma lâmina octaedral ou lâmina de octaedros, certo? Então, em verdinho aqui, tetraedral, e em roxinho, azul, lâmina octaedral. E aí nós temos, então, duas lâminas tetraedrais, ou seja, 2 aqui, para uma lâmina octaedral. Então, nós temos um argilo mineral ou filosilicato, 2:1. Do lado esquerdo, agora, nós temos uma pequena variação. Nós temos aqui uma lâmina de tetraedros, uma lâmina tetraedral, certo? Por isso que tem esse umzinho aqui, para uma lâmina octaedral. Então, tenho 1:1, uma lâmina de tetraedros para uma lâmina de octaedros. Por isso, nós chamamos esses argilominerais de argilominerais 1:1. E aí, nós temos, então, os exemplos, os representantes desses grupos. Eu coloquei aqui apenas para que vocês conheçam essa segunda classificação, mas ela não é extremamente importante para nós nesse momento. Nós focaremos aqui basicamente nesses exemplos e nos tipos de camada de cada um. Então, nos solos, principalmente, os principais minerais do tipo argilominerais do tipo 1:1 são caulinita e aloisita, principalmente a caulinita. Do tipo 2:1, embora eles sejam menos presentes nos solos que são mais quimicamente alterados, nós temos aí o talco, a pirofilita, a biotita, muscovita e ilita,
e as vermiculitas e montimorilonitas. A montimorilonita pertence ao grupo das esmectitas. Por algumas vezes a gente vai utilizar esse nome aqui em vez de montimorilonita, tá? Então existem vários tipos de esmectitas e uma delas é a montimorilonita. Há uma relação, pessoal, dos minerais com o intemperismo. Rapidamente, nós veremos isso com mais detalhe em aulas posteriores, mas rapidamente o intemperismo é o processo de alteração desses minerais e das rochas, tá? No intemperismo, à medida que ele avança, ele vai tirando vários componentes desses minerais e deixando-os cada vez menos ricos em elementos químicos. Então, há uma relação direta da composição do mineral com a intensidade de intemperismo. Então, nós poderíamos começar lá do início. Um mineral que ainda não sofreu intemperismo seria um mineral primário. À medida que vai aumentando o intemperismo e que esse mineral ele vai perdendo bases, quem são essas bases? Cálcio, magnésio, potássio e sílica, que seria o silício, né, ali do centro dos tetraedros, ele vai se transformando num mineral secundário. Se ele for gradativamente perdendo, ele primeiro vai se transformar no mineral 2:1, posteriormente ele vai perder mais sílica ainda, vai se transformar em mineral 1:1, e aí, à medida que vai reduzindo bases e silício, vai havendo uma concentração residual de alumínio e ferro. O que é o aumento de uma concentração residual? Significa que aumentou a concentração não porque eu coloquei mais, mas porque foram retirados outros componentes, fazendo com que esses que ficaram tenham uma concentração maior, que nesse caso é o alumínio e o ferro que estão presentes ali nos octaedros. E aí nós temos, então, a formação dos óxidos de ferro e de alumínio. Vale lembrar que dos minerais 2:1 até os óxidos são todos já considerados minerais secundários. Então, se nós observarmos, aqui nós temos duas camadas de silício para uma camada de octaedro de alumínio. Aqui, como nós vimos anteriormente, nós temos apenas uma camada de tetraedros para uma camada de octaedro. Por quê? Está havendo perda, lixiviação de bases e sílica. No caso dos óxidos, nós já nem teremos mais silício aqui, porque foi tudo perdido. A gente vai ver isso na aula de intemperismo. Nós temos apenas as camadas de octaedros de ferro e alumínio.